Ela começou como uma das grandes apostas do bolsonarismo em 2018. Olá, amigos de Mato Grosso do Sul, Jair Bolsonaro, ao meu lado Soraya Tronic, nossa candidata ao Senado, número 177. E vai aqui no Senado Federal, se Deus quiser, trabalhar em defesa da mulher, aprofundar a legislação sobre o feminicídio e mais ainda, né, acabar com essa história de progressão de pena. Cometer um crime, tem que cumprir até o final. Soraya em defesa da mulher de Mato Grosso do Sul e do Brasil. Valeu, Mato Grosso do Sul. Foi senadora eleita com o discurso de renovação e conservadorismo. Mas hoje, Soraya Tronic fala abertamente que foi enganada por Bolsonaro e chama o bolsonarismo de seita. Nós estamos diante de uma patologia. É um fenômeno preocupante, de cunho psicológico, que vitimou muita gente em nosso país. Uma pandemia mental, que envolve características típicas de seita. E eu cito alguns exemplos desses sintomas de seita que muito me doem, porque pessoas muito queridas do meu convívio foram acometidas. E eu vou dar um exemplo aqui, vários exemplos, na verdade. Negação de fatos públicos e notórios. Não existe corrupção no meu governo. Outra questão que me incomoda sobremaneira, ameaças. Há denúncias, mas eu também não posso afirmar. Isolamento em bolha, isso é uma característica de seita, a pessoa se isola em bolhas. Devoção inquestionável ao líder. Mudança abrupta de crenças e valores. Visão dicotômica do mundo, maniqueísta. Dependência do grupo. Dominação pelo medo. Vide o medo do cancelamento, o gabinete do ódio continua operando. Perda da individualidade, linguagem secreta, exclusiva. Quem se lembra da festa da Selma? Sentimento de superioridade, eu sou o Messias. O que aconteceu entre o entusiasmo de 2018 e o rompimento de 2025? É isso que vamos te contar agora. Soraya Vieira Tronic nasceu em Dourados, Mato Grosso do Sul. Advogada, empresária e dona de um discurso firme, ela entrou para a política surfando a onda bolsonarista em 2018, quando foi eleita senadora pelo PSL. Era o auge do bolsonarismo, e Soraya embarcou na narrativa da direita liberal e anticorrupção. Até aqui, nada fora do roteiro. Nos primeiros anos, Soraya defendeu pautas bem próximas ao bolsonarismo. Armas, segurança pública, combate à corrupção, moral cristã e liberalismo econômico. Era vista como uma senadora fiel ao presidente. Mas a relação começou a mudar quando ela percebeu o radicalismo crescente, especialmente o ataque às instituições e o discurso de confronto com o STF e o Congresso. Em entrevistas recentes, Soraya foi direta. Bolsonaro me enganou, mas eu permiti. Uma pessoa que teve a coragem, eu fui enganada. Lógico que eu não... O Bolsonaro era conhecido no meio político lá de Brasília, mas há deputados e deputadas que dentro da mesma legislatura não se conhecem. Mesmo porque a atuação é pífia e eles não frequentam, eles não têm relatorias importantes, não lançam projetos importantes. Então, Bolsonaro era um desconhecido. Então, eu parti do princípio da boa-fé. Lógico que nós sabíamos daquela situação ali com a deputada Maria do Rosário, naquele tempo veio muito à baila, mas eu até imaginei que poderia estar fora de contexto, alguma coisa assim. Então, eu já fiz meia-culpa, mas naquele momento era o menos pior. No momento em que eclodiram escândalos de corrupção, e que também eclodiram com Bolsonaro, estão eclodindo, tá? Nós queríamos alguém que, pelo menos, ele se dizia assim, bom, eu vou ter ministros técnicos. Eu também acreditei. Eu acreditei. Então foi um momento. Eu não tenho vergonha e não apago nada do meu passado, eu assumo. Mas quando eu vi, quando eu entendi, eu simplesmente impus e cobrei dele. Peraí, onde está o liberalismo econômico? Contei um tempo período, mais de 600 estatais, muitas subsidiárias, tá? Que dão prejuízo, que não são necessárias e que são só cabide de emprego. Ele vendeu? Ele prestou contas para o país? Não. Então ele vai enrolando com aquele discurso só de conservadorismo, discurso teocrático, enrolando a população, passando a boiada, entendeu? Na questão econômica. A pessoa tem a pachorra de dizer que acabou com a corrupção. Então, naquele momento que
os processos da Lava Jato eles não tinham sido totalmente publicizados, eu acreditei, mas eu sou advogada, e eu vi que aquilo não era o que falou, não foi respeitado devido ao processo legal, enfim. Então eu não tenho vergonha não, Thiago. Eu assumo a minha culpa, eu estou tentando consertar, mas foi importante a minha vinda de pessoas mais conscientes e com coragem de externar, porque outros que foram eleitos nessa seara ficaram extremamente insatisfeitos, foram traídos por Bolsonaro, tá? Não tiveram a coragem de enfrentar o gabinete do ódio, porque o gabinete do ódio age e age pesado. Disse ainda que o bolsonarismo virou uma seita, onde ninguém pode pensar diferente do líder. O rompimento foi definitivo. Ela se desligou completamente da base bolsonarista e passou a criticar abertamente os ataques às instituições. Hoje, Soraya tenta reconstruir sua imagem de aliada do bolsonarismo à política de centro-direita independente. Soraya agora busca espaço político fora da sombra do ex-presidente. Se define como centro-direita democrática e tem defendido pautas econômicas liberais, mas com diálogo institucional. Em Mato Grosso do Sul, tenta consolidar uma base própria, e seu nome começa a ser ventilado para compor alianças moderadas em 2026. Rompeu com o radicalismo, mas ainda tenta convencer o eleitor conservador de que não virou inimiga, apenas quer resgatar o equilíbrio. O caso Soraya é simbólico. Mostra que o bolsonarismo deixou de ser um movimento de união e passou a dividir até os antigos aliados. Muitos políticos que surfaram nessa onda em 2018 agora buscam uma nova identidade. E Soraya é um retrato perfeito disso. Uma senadora que acreditou, rompeu e agora tenta recomeçar, dessa vez, sem seguir nenhum messias político. E você, o que acha desse rompimento? Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal do lado esquerdo do peito e ative o sininho para não perder os próximos vídeos sobre política e bastidores do poder. Tchau!